Olá, amiga ou amigo. É bom, é muito bom encontrar-me contigo a cada semana para juntos vermos mais um pouco da Palavra de Deus, especialmente sobre este assunto tão importante que é o descanso, que nos vem através de Jesus, conforme o título do nosso manual de estudos, quando seguimos as suas instruções. Eu desafio-te a partilhares com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer os links dos nossos canais de YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz também gosto nesses canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. A semana passada vimos alguns aspectos práticos do porquê Deus ter instituído o sábado como dia separado e o que significa o repouso no sábado. Esta semana, a nossa lição leva-nos a um aspecto mais espiritual e mostra-nos a relação entre o serviço do santuário israelita, depois o templo, e o repouso do sábado. É sobre esse simbolismo ou paralelismo que fala o texto base da nossa lição. Ele está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 6. E Paulo diz assim: estas coisas são um exemplo para nós, para não nos deixarmos levar pelos maus desejos como eles fizeram. Paulo está aqui a falar dos israelitas e da relação que existe entre os símbolos e aquilo que nós vamos estudar. Esta semana vou fazer algo diferente. Não vos vou apresentar o resumo que eu próprio preparo, mas sim o que vem no manual de estudos, pois está tão explícito que eu não conseguiria fazer melhor. O Velho Testamento está cheio de tipos, sombras e ritos que, mesmo negligenciados pelos cristãos do século XXI, têm um profundo significado espiritual. Compreendidas corretamente, essas simbologias melhoram imensamente a nossa vida espiritual. Toda a história de Israel é um exemplo da nossa caminhada cristã com Deus. Tal como os israelitas foram libertados miraculosamente da escravidão egípcia, passados pelo Mar Vermelho, comeram o maná no deserto e beberam da rocha durante a sua viagem, também nós estamos numa viagem espiritual. Cristo liberta-nos da escravidão do pecado, conduz-nos pelas águas do batismo, alimenta-nos com o maná da sua palavra e mata a nossa sede ardente no deserto deste mundo através da sua própria vida. Deus instruiu Israel para que construísse um santuário no deserto, que foi posteriormente substituído pelo templo chamado inicialmente de Salomão, para que ele pudesse habitar no meio deles, conforme diz o texto de Êxodo no capítulo 25 e no verso 8. E diz o texto: edifiquem-me um santuário para que eu habite no meio deles. Este santuário deveria ser construído segundo o modelo da realidade celestial, conforme está descrito em Êxodo no capítulo 25 e no verso 40, que diz: toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei no monte. Tudo acerca da sua construção e dos seus serviços litúrgicos revela verdades eternas a respeito do Cristo vivo. Jesus é representado em cada oferta. Todo o sacerdócio, cada móvel e cada serviço litúrgico apontam para Cristo. O sistema sacrificial do derramamento do sangue prefigura o sangue derramado por Jesus. O objetivo da libertação e da viagem de Israel para fora do Egito era a chegada à terra de Canaã. A terra prometida provia-lhes o repouso do céu. O repouso do sábado prefigura este repouso mais amplo em Cristo e era precursor do repouso de Deus que Deus destinara a eles na terra prometida e destina a cada um de nós. É disso que Paulo fala em Hebreus no capítulo 4 e no verso 1, quando diz: ora, a promessa de entrarmos no lugar de descanso de Deus ainda está de pé. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que ninguém perca a oportunidade de entrar nesse descanso. Paulo referiu-se frequentemente à experiência de Israel na sua viagem para a Terra Prometida, como um exemplo para os crentes cristãos, conforme vimos no texto base da nossa lição no livro na primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Mas agora vamos visitar imaginariamente o santuário. Ali vamos encontrar um homem com um cordeiro a aproximar-se do altar e colocar as suas mãos sobre o cordeiro. A imposição da mão sobre o cordeiro implica confissão, conforme nos diz Levítico no capítulo 5, no verso 5. Quem incorreu numa culpa destas deve declarar em que é que se tornou culpado, ou seja, confessar o seu pecado. O seu pecado foi transferido simbolicamente de si para o cordeiro. E assim o cordeiro deve morrer. Por que deve morrer então o cordeiro? O que fez o cordeiro de errado? Nada, absolutamente nada. Mas aqui está a mensagem central do santuário. Quando nós confessamos os nossos pecados, eles são de facto transferidos para Jesus, o Cordeiro de Deus, conforme lhe chamou João. Quem mata o sacrifício, o pecador arrependido, que transferiu o seu pecado para o substituto. Vamos ver então aquilo que diz, qual é este significado, conforme Levítico no capítulo 4 e no verso 33. Ele mesmo colocará a mão sobre a cabeça da vítima e o degolará como sacrifício pelo pecado. No lugar próprio para o degolar, animais oferecidos em holocausto. O sacerdote tomava então o sangue do animal abatido e salpicava-o perante a cortina do lugar santo. Dentro do santuário do lugar santo. O pecado era então transferido para o santuário. É claro que as pessoas comuns estavam impedidas de entrar no santuário. Quando os pecados daquele indivíduo eram transferidos para dentro do santuário, eles eram escondidos da vista humana. Ninguém os conseguia ver. E estavam cobertos pelo sangue de Cristo. Quando vamos a Jesus e confessamos os nossos pecados específicos, dando-lhes nome, o nosso coração fica em paz. Os nossos pecados são, de facto, transferidos para o santuário celeste. É por isso que o salmista podia exclamar com alegria aquilo que vem no Salmo 113 e no versículo 12. Ele afasta de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente está afastado do Ocidente. Já não temos de suportar o fardo, a culpa, a vergonha, a condenação do pecado. O nosso sacerdote vivo carrega-o através do sangue para o santuário do céu. No serviço litúrgico típico, quando o pecador contrito transferia o seu pecado para o Cordeiro inocente, ele tornava-se num portador do pecado. Assim, sobre Cristo, a Escritura diz em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 24, suportou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Deste modo, cada pecador arrependido pode ir ao Calvário e, olhando para o Filho de Deus crucificado, dizer, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, e a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e deu a sua vida por mim. A graça de Cristo não é merecida ou ganha. Jesus morreu a morte agonizante e dolorosa que os pecadores perdidos irão experimentar quando o Senhor Jesus voltar. Na nossa vergonha e na nossa culpa, Jesus não nos rejeitou. Ele alcançou-nos com amor para nos aceitar. O cordeiro moribundo representa o corpo ferido, espancado, ensanguentado do nosso Salvador. Ele fala-nos de um amor tão maravilhoso, tão espantoso, tão divino, que preferiu tomar sobre si a condenação, a culpa e a penalidade do pecado, do que aceitar que um dos seus filhos se perdesse eternamente. O que significa então o repouso do sábado em Cristo? O verdadeiro repouso do sábado é o repouso da graça nos braços amoráveis daquele que nos criou, daquele que nos redimiu e daquele que voltará para nos vir buscar. O sábado é o repouso de Deus. Ele repousou no sétimo dia como um reconhecimento divino de que a sua obra estava terminada. Paulo em Hebreus liga o repouso de Deus no fim da semana da criação com o nosso repouso das nossas obras humanas e com a nossa entrada no repouso da salvação de Cristo. E é isso que vemos no capítulo 4 de Hebreus e nos versículos 9 e 10.
Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar num descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia, diz Paulo. Depois no versículo 10, porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará das suas obras exatamente como Deus descansou das dele. Maravilhoso, não é? Segundo a Escritura, o nosso repouso sabático é um ato de adoração suprema, em que descansamos totalmente em Jesus para a nossa salvação. Para o autor de Hebreus, Paulo, o repouso divino envolve uma relação de fé com Jesus, que leva a repousar naquele que nos criou, sabendo que Ele nunca nos deixará ou abandonará. Isso também inclui repousar na sua obra acabada na cruz. Repousar em Cristo é confiar na sua graça para a nossa salvação. O objetivo de Cristo para Israel era levá-lo para a terra prometida. O seu propósito não era que o povo vagueasse no deserto durante 40 anos. O coração dos israelitas estaria sempre inquieto até que chegassem em segurança à sua pátria. Quando a promessa da aliança fosse cumprida, eles encontrariam paz duradoura e repouso celestial. Sejam quais forem os desafios que nós enfrentamos nesta terra, o repouso que Cristo oferece não é temporário. O repouso sabático prefigura o repouso eterno que Jesus deseja dar-nos na terra prometida do céu. Então, e só então, o nosso coração estará em paz permanente. O nosso repouso em Cristo hoje é preliminar ao dia glorioso em que estaremos em repouso com Ele na eternidade. O comentário da lição termina com um poema que pode ser a minha e, quem sabe, a tua oração. Diz o poema: deixa-me apenas repousar em Ti, ó Senhor, sem esforço, sem preocupação, sem tensão. Contra o fardo dos dias, fardos esses que me trazem lágrimas e dor. Deixa-me lembrar que a Tua mão pode aligeirar toda a carga e na Tua presença eu estarei, seguro na estrada mais negra da vida, pois Tu dissestes que Tu estás próximo de todos os que necessitam do Teu auxílio. Então, mortal tolo que sou, por que teria medo? Pai nosso que estás nos céus, obrigado por estas certezas. Obrigado pela certeza do amor, do Teu amor, do amor do Teu Filho por cada um de nós. Por mim e por esta amiga ou este amigo que me ouve ou que me vê. Que nós possamos aprender a repousar a cada dia, especialmente no Teu santo dia, como um prelúdio para o repouso que nós teremos eternamente ao Teu lado. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos quase a chegar ao final deste trimestre. Vamos chegar à nossa lição número 12, que nos vai falar de um profeta inquieto quanto ao repouso. E esse profeta é o profeta Jonas, chamado por Deus para o ministério, mas que para a semana nós vemos o que ele tem para nos dizer. Um abraço e até lá.